alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faze o teu querer em mim. Toma meu coração e toda minha alma. Eu vivo
Louvado seja o nome do nosso Senhor, por esse belo hino que nós cantamos neste momento. Nós cantaremos ainda, meus amados, um hino que precederá a mensagem da palavra de Deus. Paulo diz lá em 1 Coríntios, porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Eu gostaria que vocês prestassem atenção na letra que nós cantaremos, do hino Rude Cruz. E é interessante quando Paulo fala sobre a cruz, sobre o poder de Deus, e o pastor pregará sobre isso esta noite, porque a cruz, na época de Paulo, na época de Cristo, era um instrumento de tortura, era um instrumento de morte, pavoroso. Os romanos mal citam sobre a cruz, do pavor que a cruz lhe traz. E o nosso Deus é tão gracioso e maravilhoso, que Ele transforma aquilo que era instrumento de morte e tortura, como meio, como símbolo de uma mensagem de salvação. Ele transforma aquilo que era morte e pavor, em alegria, em gozo, em vida. Este é o nosso Deus. Por isso, para o mundo, essa é uma mensagem louca. Mas para nós, a cruz erigida por Cristo é o poder de Deus para a nossa salvação. Vamos louvar ao Senhor meditando antes da mensagem.
sentar-se todos. Graças ao bom Deus por esses momentos de louvor, de adoração, de verdadeira celebração da nossa salvação. Nossa, quanto ão. Não tinha intenção de rima, mas é isso mesmo. Graças a Deus por este ministério do louvor, irmãos. Que Deus continue abençoando vocês, meninas e meninos, rapazes, por essa dedicação de vocês. Eu sei que eu vou usar uma expressão que é lugar comum, porque é tão repetida em eventos de adoração, quando se tem convicção da presença de Deus. Eu tenho ouvido alguns pregadores dizer assim, eu não sei se eu fui até o céu ou se o céu veio até mim. Isso já se tornou um lugar comum. Mas é minha convicção de que assim como os nossos louvores chegaram ao céu, o céu veio até nós, sim. E é com esta convicção, irmãos, é com este espírito que nós vamos oferecer ao Senhor este culto de celebração da salvação. No sábado passado, a Línia e eu estivemos com os irmãos em Campinas. E foi um sábado também muito abençoado, desde manhã com os irmãos lá, e à tarde estudos bíblicos, nós fomos fazer visita, e à noite o culto, só que o culto da noite era às 18 horas. Então terminou cedo. E nós viemos, e quando nós estávamos vindo, estava começando o culto aqui. E a Línia colocou no quê? No YouTube. E eu estava dirigindo e ela assim, pertinho do meu ouvido. E eu ia perguntando, quem está? Quem não está? E eu não podia olhar, porque senão é estrada. E alegria, o Márcio está, eu soltei dentro do carro, glória a Deus por isso. Eu ouvi a pregação do André, a ungida, abençoada pregação do pastor André. Eu sempre tenho dito isso, que quando a gente sai, tem saudade de estar adorando a Deus com os irmãos aqui. E mais uma vez isso aconteceu, nem fomos longe, Campinas é aqui tão pertinho. Mas é tão bom quando podemos adorar juntos. Eu sei que o Douglas está lá. Que o Douglas, o Luiz Augusto e a Vitória estiveram nesta manhã adorando ao Senhor na nossa igreja em Jaguaré. E voltaram à tarde. E fazem bem. Mas que bom de podermos estar juntos também agora nesta adoração. O André me mandava mensagem de manhã perguntando o tema, o texto, e eu mandei para ele. Eu não me envergonho do Evangelho. E o título é Conhecendo o Poder de Deus. E o texto está em Romanos 1, 8 a 17. Vamos abrir então nossas Bíblias. No domingo passado foi o estudo na casa do pastor Milton. Nós tivemos um encontro com um par de irmãos, não é casal, era um homem e uma mulher, mas eles não são, não é casal, pronto. Irmãos adventistas, extremamente interessados em conhecer o que nós cremos. E fomos das 4:00 na casa do pastor Milton, saímos de lá 8:30. E foi muito abençoado aquele encontro. Foi muito proveitoso, foi muito produtivo para mim. E eu imagino tenha sido para os irmãos que lá estiveram também. E no domingo retrasado, fomos visitar os meus parentes em Cotia, na parte da tarde. E eu disse, eu vou de calça jeans, de sapato sem meia, para não pregar. Não teve jeito. Fui pregador. E enquanto estava na casa do Nel, meu cunhado, ele disse, não, eu que sou o pregador hoje, mas eu gostaria de te convidar para tu ser o pregador. Eu disse, mas Nel, eu estou assim. Não, mas tu é o pregador. Então tá bom. Então lá fui, ser o pregador. Mas enquanto eu estava na casa dele, fui dar uma olhada nas revistas e encontrei uma lição bíblica
da escola bíblica dominical deles desse trimestre, da Convenção das Assembleias de Deus. E eu comprei. Não comprei dele, eu comprei ele na Conde de Sarzedas depois. A lição é Maravilhosa Graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos. A Igreja Assembleia, eu não sabia disso, a Igreja Assembleia de Deus, nesse trimestre, está estudando a Epístola aos Romanos, que nós estamos estudando nas pregações. Quando eu fui comprar a lição, estava um pastor, na Sarzeda, estava um pastor da Assembleia de Deus. Ah, irmão, que bom, olha, eu já comprei a minha, já estamos na terceira lição. Eu disse, eu sei que já é a terceira lição, mas o irmão vai ter muito proveito, também sei disso. Eu disse, olha, eu não sou da Assembleia de Deus, eu sou batista, batista do sétimo dia. E o irmão está comprando a nossa lição? Sim, aí eu contei para ele a história, que fui pregar na igreja lá em Cotia, a lição era essa, e eu fiquei curioso e resolvi comprar. É bem resumido, evidentemente, é uma lição de estudo bíblico. Aliás, eu não vou te dar agora, porque senão tu não vai prestar atenção no sermão, depois te passo as mãos. Porque o Tiago é o nosso professor de escola bíblica sabatina, é o diretor da nossa escola bíblica sabatina. Para comparar, para ver como... A intenção não era essa, viu, de comparar. Mas é para mostrar como é... Ó. Tá? Bem resumida, mas bem útil, bem proveitosa, evidentemente. Bom, irmãos, então dizia que nós estivemos fora, mas começamos já em 2 sábados reflexões na Epístola de Paulo aos Romanos. E esse será o terceiro. No meu aqui está o Evangelho da Redenção na Epístola de Paulo aos Romanos, parte 3. Eu estou colocando por parte para não me perder. E eu não me envergonho do Evangelho. Eu me lembro que a Tati me mandou uma mensagem com o coro, uma igreja de Nova York, um vídeo. Igreja de Nova York, o quê? Do Brooklyn, Nova York, não do Brooklyn, São Paulo. Coro, tabernáculo, coro, sei lá como é. Mas é um show demais, fantástico, emocionante. O coral e aquela solista. Procurem depois em casa. Vários hinos, mas esse hino foi o que a Tati me mandou sem saber que ia pregar sobre... Não mandou agora, mandou lá atrás, e eu me lembrei esses dias. I'm not ashamed, acho que essa é a pronúncia em inglês. Eu não me envergonho. I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Lindo, vale a pena. Procurem um que seja legendado, porque então a gente ouve a linda canção e embaixo a linda letra sobre não se envergonhar do Evangelho. E esta é a nossa reflexão nesta noite. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Vamos ler então Romanos 1, versos 8 até o verso 17. Romanos capítulo 1, verso 8 até o verso 17. Todos encontraram? Romanos capítulo 1, versos 8 a 17. Nos 2 sábados anteriores, estudamos Romanos 1, 1 a 7. Então hoje, 8 a 17. Não vai dar para dissecar versículo por versículo, mas nós elegemos alguns textos, alguns versos para reflexão. Mas vamos ler todos os versos, 8 a 17. Eu tenho a cola que eu fiz, a Bíblia está aqui, mas os irmãos acompanhem. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, entre parênteses, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios.
eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Verso 17 e último dessa reflexão. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Bom, irmãos, rapidíssima recapitulação. Quem escreveu Romanos? Paulo. Em que época mais ou menos Paulo escreveu Romanos? Entre 55, 57, 58 da nossa era. O que dizem os especialistas em teologia do Novo Testamento sobre a Epístola aos Romanos? Como eles a classificam? Alguém consegue resumir numa frase o que a Epístola aos Romanos é? Pode interagir. O fundamento da nossa fé, o Evangelho segundo Paulo, eu ouvi por aí baixinho. É isso mesmo. Lembram os irmãos que eu mencionei que um professor, Dr. Francis Schaeffer, chegou a informar que até pouco tempo nas faculdades de Direito nos Estados Unidos, numa matéria chamada Teoria da Argumentação, se estudava a Epístola aos Romanos, para aprender a dialética com mais facilidade. Lá nos outros estudos, estudamos sobre Paulo ser servo, estudamos sobre Paulo se apresentar como apóstolo, o que era ser servo, era ser escravo de Cristo, o que é ser um apóstolo, se a igreja cristã hoje pode ter na sua estrutura ministerial, administrativa, pessoas com essa titularidade. Apóstolo Tiago Barquilha, apóstolo André Garcia, apóstolo Djalma. E a nossa opinião aqui, a nossa convicção de fé, que não. Que esse era um título para aqueles que foram comissionados por Cristo naquele período. Tá bom? Não vamos criticar os que se auto-intitulam apóstolos, mas nós não vemos base bíblica para isso. E até dissemos, se a nossa igreja admitir alguém como apóstolo, ela vai ter que aceitar tudo que esse, entre aspas, apóstolo falar, como sendo palavra de Deus. Porque está escrito que a fé cristã está alicerçada em Cristo e no fundamento dos apóstolos. Percebem o perigo que é de eu nomear alguém apóstolo, apóstola, na igreja hoje? Bom, isso é só uma rápida recapitulação. Falei do pastor John Stott, que diz que a Epístola aos Romanos pode ser chamada de um manifesto cristão. Contei então, e falei de Lutero, falei de Agostinho, da conversão de Agostinho, em 386, aos 32 anos de idade. Contei que 1100 anos depois, Lutero, estudando, lendo Agostinho, e lendo a Epístola aos Romanos e os comentários de Agostinho, veio o estalo e começou a grande obra da reforma. Contei da pregação do nosso jovem pastor André no Encontro Nacional de Jovens em Bocaiúva do Sul, sobre reavivamento, e acho louvável a direção dos jovens se preocuparem com uma igreja reavivada, com uma igreja que retorne às raízes da igreja primitiva, e foram felizes ao convidar um pastor jovem para pregar sobre isso. E o André não desapontou. Eu recebi esses dias uma mensagenzinha no WhatsApp, com um lápis, vocês já receberam isso? Um lápis com a ponta quebrada. E aí, assim embaixo, eu estou desapontado. Eu mando para quem não tiver. E o André não desapontou, ele pregou sobre o reavivamento lá, sobre o despertamento, e falou de 2 jovens, pelo menos. Márcio, bati aqui. Tá bom? Então tá. Eu esqueço. De 2 jovens, John Wesley e George Whitefield, que começaram, eram do Clube Santo na Universidade de Oxford, e começaram esse grande reavivamento. Muito bem, tudo isso é recapitulação.
Contei da conversão de Wesley, lembra da reunião missionária que ele foi na rua Aldersgate, 24 de maio de 1738, e lá veio a resposta à pergunta que ele colocou no diário dele, quando ele estava evangelizando índios na América. Ele escreveu no diário: eu vim aqui pregar para converter índios, ponto. E quem há de me converter? Ele perguntou. E aí dizem os estudiosos de teologia que a resposta àquela pergunta veio às 20h45 do dia 24 de maio de 1738, na reunião de oração com os moravianos, quando o Espírito Santo de fato converteu e ungiu John Wesley. Bom, irmãos, tudo isso falado, vamos pensar agora no texto que nós lemos hoje. Mas antes de analisar o texto de hoje, eu precisava falar uma coisinha sobre o Saulo de Tarso. Saulo de Tarso para os judeus. Para nós, salvos em Cristo, o apóstolo São Paulo. Esses dias eu fui corrigido. Eu falei apóstolo São Paulo. Eu não gosto de chamar de São, me disseram numa outra igreja onde eu estive. Mas eu gosto. Então, vou continuar chamando de São Paulo, de São Pedro, de São João. Onde é que está o pecado? Sabem, os evangélicos têm algumas coisas, só porque os católicos é que fazem, daí já carimbam com o rótulo de reprovado, pecado. E não devemos ser assim. Nós temos que ter a mente aberta. Quando nós estudamos sobre ser santo, nós sabemos que todos nós somos santos. Então nem seria mal eu falar o São Tiago, mas já tem São Tiago na história. Então a Santa Silvana, tem Santa Silvana na história católica? Que eu saiba, não. Santa Vitória tem. No Rio Grande do Sul tem uma cidadezinha quase fronteira com o Uruguai, Santa Vitória do Palmar. Agora eu lembrei. Mas todos nós somos santos no conceito bíblico de ser santo, de ser separado. Pois bem, há um teólogo, ele já faleceu, Dr. Archibald Thomas Robertson. Se forem na Conde de Sarzedas procurarem gramática grega elementar, vão encontrar do Dr. Archibald Thomas Robertson. Os livros sempre tem assim, A.T. Robertson. E a gente sabe que leu alguma coisa de A.T. Robertson. Então já sabe, o A é Archibald, o T é Thomas e o Robertson é Robertson. Pronto, óbvio, né? Ele escreveu 45 livros. E eu tenho um dos livros dele em português, Épocas na Vida de Paulo, é uma tese de doutoramento. Muito interessante. E o Dr. Robertson fala uma coisa sobre Saulo de Tarso, depois São Paulo, que não está na Bíblia, mas que a história eclesiástica, os relatos da história cristã, acabam por confirmar. O Dr. Robertson diz que Saulo de Tarso era uma estrela de primeira grandeza, que despontava no céu de Israel na conceituação rabínica. Ele seria o rabino dos rabinos, porque cedo ele se destacava em argúcia mental, em tirocínio, rapidez para pegar as coisas, e desassombro, destemor, para fazer valer a sua convicção de fé. Esse era o jovem Saulo de Tarso. Eles tinham certeza que ele seria o rabino número 1. Como a ação de Deus é irônica. Esse que seria, o irônico que eu quero dizer, incompreensível para nós. Chega quase, dá para usar uma expressão caprichosa. Esse que seria o grande bambambam do rabinato em Israel, se torna o maior defensor da fé cristã. Esse Saulo de Tarso é o São Paulo de quem nós falamos. E eu vou mais longe, irmãos, falando sobre isso. Eu ouvi alguém falar isso e eu concordo. Por isso eu vou repetir para os irmãos. Se é verdade que o mundo do Oriente, o mundo Oriente Asiático, é preponderantemente budista, se é verdade que o mundo do Oriente Árabe e africano no norte da África, lá no Maghreb,
é preponderantemente islâmico, não é menos verdade que o mundo ocidental é preponderantemente cristão. O que isso tem a ver com Paulo? Já eu chego lá. A Ásia, budista. O Oriente, lá, árabe e norte da África, islamita, islâmico. E o Ocidente, cristão. O que isso tem a ver com Paulo? Olha, irmãos, nós devemos isso a Paulo. O cristianismo ocidental é um débito que nós temos com Paulo, o apóstolo. Foi ele que se propôs. Eu gostaria de me dirigir ao nosso jovem pastor, que é professor de história, o André, a Vitória, professora de filosofia, para dizer para vocês que eu gosto da história do desenvolvimento do pensamento humano. E para ler sobre isso, tem que beber de fontes da história e de fontes da filosofia. E ao fazê-lo, nós vamos chegar a uma conclusão, ninguém pode negar isso. Paulo, o grande São Paulo, fez uma síntese das tradições judaico-rabínicas, daí judaico-cristãs, da filosofia grega e do direito romano, e construiu a fé cristã com esses elementos aí, que cultura acadêmica nenhuma conseguiu jogar por terra. Quando Paulo, agora não mais Saulo de Tarso, agora o apóstolo Paulo, esteve na Grécia, o berço da filosofia então, esteve em Atenas, e Paulo era falante. Os irmãos podem encontrar isso no livro de Atos, se eu estiver certo, capítulo 17, eu não olhei para hoje à noite, mas deve ser no 17. Paulo andava por Atenas, passeava por Atenas, e berço da filosofia, cada canto tinha um filósofo, conversando sobre diferentes coisas. E Paulo se pôs a conversar com eles também, a filosofar com eles. Eles viram que era tão importante o que Paulo tinha para conversar, que convidaram Paulo para ir para um lugar mais reservado para os bambambãs da filosofia, para os topo do topo, chamava-se Areópago. E lá foi Paulo. E eles estavam gostando da fala de Paulo, até o momento em que Paulo falou da ressurreição. Aí começaram a achar que ele era um tagarela, um falastrão, maluco, falava coisas tão interessantes de filosofia, e dali a pouco uma asneira daquela ressurreição. Vamos viver de novo. Irmãos, é sobre este evangelho da ressurreição que o resto de tempo que nós temos, hoje à noite, nós vamos meditar. Vamos lá. No verso 8, ele diz que em todo o mundo, agora eu vou para a Bíblia porque a minha folha está lá, não sei em que número. No verso 8 do capítulo 1, primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Que todo mundo? A América não tinha sido descoberta ainda. Nem a do Sul, nem a do Norte, que todo mundo. Então, se algum universitário tentar, algum professor ateu tentar abalar a fé de vocês, meninas estudantes, é evidente que aqui é uma linguagem hiperbólica, uma hipérbole. Todo mundo conhecido então. Esse é o sentido da expressão, em todo mundo é conhecida a vossa fé. Versos 9 e 10, isso é no verso 8. Vou passar correndo. Versos 9 e 10. Paulo demonstra espírito de intercessão. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações, que em algum tempo, pela vontade de Deus, se eu me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Paulo não conhecia os irmãos de Roma e orava pelos irmãos de Roma. Paulo não os conhecia e por eles intercedia. Nós fizemos isso alguma vez? Claro que sim, irmãos. Eu me lembro quando a nossa conferência mundial pediu uma oferta pelo Burundi, sei lá como é que é a pronúncia correta. Muitos irmãos oraram por eles.
E nós não conhecemos ninguém de lá. Se viesse um pedido de oração pelos irmãos de Angola, nós iríamos orar por eles sem conhecê-los. Pelos irmãos do Chile, dos Estados Unidos e assim por diante. Mas aqui está. Paulo exercia esta prática intercessória, mesmo sem conhecer. O verso 14, ele expressa um sentimento de devedor. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Será que nós nos sentimos devedores de compartilhar a salvação que conhecemos a pessoas que não têm nenhuma identidade conosco? Não tem nada daquela pessoa que seja atraente, seja atrativo. E será que ainda assim eu estou pronto a compartilhar o evangelho que eu conheço? Perceberam? Paulo disse que estava pronto a fazer esse compartilhamento. Mas o verso 15, irmãos, vamos lá. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Lembram quando eu falei que lá atrás, logo no início, que Pedro não é o fundador da igreja de Roma? São Pedro não é o fundador? Porque se fosse, como é que Paulo está dizendo eu quero anunciar o evangelho para vocês? Já tem São Pedro anunciando. E seria antiético, ele teria que primeiro conversar com o apóstolo São Pedro, depois se dirigir à congregação, à igreja, à comunidade de São Pedro, se fosse ele de fato o fundador. Mas os versos dessa noite, irmãos, e nós vamos fechar esse culto com esses dois versos, o 16 e o 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. 16. Eu não me envergonho do evangelho. Eu peço permissão, não é um trocadilho, chega quase a ser, do pastor Dr. Hernandes Dias Lopes. Eu anotei de caneta, aqui na minha folha. Comentando esse verso 16, o Dr. Hernandes Dias Lopes escreveu: aos que se envergonham do evangelho. Há um grupo, aos que se envergonham do evangelho. Segundo grupo, aos que são a vergonha do evangelho. E terceiro grupo, aos que não se envergonham do evangelho. Como Paulo, eu não me envergonho do evangelho. Teria Paulo motivo para se envergonhar do evangelho da perspectiva humana, social humana? Claro que sim. Na abertura do culto, de certa forma, o pastor Tiago mencionou isso. A cruz para os romanos era uma vergonha. Para os gregos, humilhação. Então, do ponto de vista social, sociológico, antropológico, como queiram, evidente que era vergonhoso ser adepto do evangelho, ser defensor do evangelho, ser praticante do evangelho, estar identificado com o evangelho. Olha, nessa linha de pensamento, por causa do evangelho, Paulo tinha sido perseguido em Damasco. Por causa do evangelho, Paulo tinha sido rejeitado em Jerusalém. Por causa do evangelho, Paulo tinha sido apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, enxotado de Tessalônica e Bereia, em Atenas chamado de tagarela, de falastrão. Foi chamado de impostor em Corinto, tudo por causa do evangelho. Por causa do evangelho, Paulo enfrentava lutas, prisões e por fim a morte, por causa do evangelho. Porém, mesmo com tudo isso que acabei de enumerar, e é só um resuminho, se a gente fosse levantar passagens da vida de Paulo, as agruras pelas quais ele passou por causa do evangelho, teria muito mais. Eu anotei aqui uma meia dúzia. Mas mesmo passando por tudo isso, ele arremata dizendo: eu não me envergonho do evangelho. Aí vem uma pergunta: que evangelho é esse do qual Paulo não se envergonha?
os irmãos podem estar pensando, mas por que o nosso irmão, nosso pastor fez essa pergunta? Que evangelho? É o evangelho que está aqui, ó. Mateus, Marcos, Lucas, João. Agora ele está dizendo que Romanos também é evangelho. Então, o evangelho de Paulo em Romanos. Que evangelho é esse? Não. Isso que nós chamamos de evangelho, irmãos, um amontoado de convicções doutrinárias, isso não é o evangelho. Não é desse evangelho que Paulo disse: eu não me envergonho. Não é com relação a esse evangelho que Paulo se considerou devedor a religiosos e a não religiosos. Eu não estou dizendo que o evangelho de Mateus não é evangelho, não seja evangelho, o de Marcos não seja evangelho. Não estou dizendo isso. Mas eu estou querendo dizer aos irmãos que o evangelho do qual Paulo não se envergonhava não é um compêndio de doutrinas. O que é? Ele mesmo responde no verso 16. Eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus, irmãos. O evangelho não é um calhamaço de notas doutrinárias. O evangelho é uma pessoa. Jesus é o evangelho. E em Jesus está o poder de Deus. Mas que poder é esse? No Novo Testamento grego tem duas palavras para poder. Traduzidas na nossa língua vai poder. Uma delas é dinamis. Daí vem a nossa palavra dinamite. Dinâmico. E a outra palavra é exousia. Eu não sei de nenhuma palavra latina provinda de exousia. Parece um palavrão, exousia. Exousia, Jesus empregou em Mateus 28, quando ele disse: todo poder me é dado no céu e na terra. Então, quando fala da onipotência, do atributo da divindade, é exousia. Mas quando está falando de um poder que é celestial, mas que está ao alcance dos humanos, é dinamis. E aqui em Romanos, quando Paulo diz que o evangelho de Deus é poder, a palavra está dinamis. Nem precisou exousia. Nem precisou empregar a palavra que expressa poder na sua potência máxima. Basta ter dinamis. O evangelho é, então, o poder de Deus. Alguém, e eu vou pedir que ajudem com o microfone, porque está indo para a internet, ler Efésios 1, verso 15, até verso 20. Pastor Tiago, por favor, ajuda a levar o microfone. Cada um lê um verso, 15, 16, 17, 18, até o 20. Estou dizendo que para Paulo o evangelho é o poder de Deus. Vamos ver o que o mesmo apóstolo Paulo fala em Efésios, capítulo 1, verso 15, depois 16, depois 17, 18, 19 e 20. 15, quem vai ler? A Victória leu 15. E o Luiz Augusto vai ler o 16, por favor, já está pertinho. Vamos lá. O microfone está mudo. Pronto, está levando um que... Por isso, desde que ouvir falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações. Olha, esses dois versos que a Victória e o Luiz leram, de certa forma se assemelham ao lá de Romanos 1. Paulo está mencionando que não cessa de orar por eles quando ouviu a respeito da fé deles. 16. Quem vai ler? Quem vai ler o 17? Para facilitar para o Tiago. A Emily vai ler o 17. 18, quem vai ler? A Gabi vai ler o 18. 19, quem vai ler? Bom, vamos pensando, vamos lá. Pode ler, por favor. E peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o Espírito Santo. O Espírito Santo que tornará sábios. Amém. Revelará a Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. 17. Já foi? Já, 18. oro também para que sejam iluminados
iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança para a qual ele vos chamou, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Muito bem, 19. E como é grande o seu amor que age em nós. Como é que tá? De novo, Gabi. E como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele, esse poder que age em nós e a mesma força poderosa. O grande o seu poder. Na minha está e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder. Mesma coisa. E agora o verso 20. Mas que poder é esse? Quem vai ler o 20? Irmão Djalma. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e enrisando à sua direita dons celestiais. Amém. Eu fiz questão que a igreja lesse, irmãos, eu poderia ter lido sozinho, corrido, mas fiz questão que a igreja lesse para acompanhar aqui uma coisa. Disse que o evangelho não é uma coletânea de doutrinas. Disse que o evangelho é uma pessoa, é Jesus. O apóstolo Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus. Aí vem uma pergunta: poder de Deus para quê? Poder de Deus, mas ele está se referindo a quê? Então, todo o contexto aqui de Romanos 1, e fiz questão de darmos um pulo em Efésios, o poder, a Gabi e o irmão Djalma leram os versos que fecharam isso aí. O poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Irmãos, nós vivemos dias difíceis. Não estou parafraseando o discurso da presidente na ONU ontem de manhã, mas nós vivemos dias difíceis, turbulentos, dificuldades, violência, incerteza na economia, incertezas políticas no nosso país. Outro dia na nossa igreja eu recebi um pastor, acho que já mencionei isso, um pastor me telefonou do interior do estado do Paraná, sobre um e-mail que ele recebeu do tesoureiro-geral da conferência, dizendo que o próximo pagamento vai atrasar, porque as entradas estão diminuindo, e falou, está no vermelho. Imediatamente eu liguei para o presidente, disse: presidente, atrase qualquer coisa, menos salário de pastor. Está sabendo disso? Não, não estou. Então, presidente, essa é uma decisão de diretoria, não de um tesoureiro. Tá, então, discutam, tirem alguma aplicação antes de render o que tinha que render, porque eu sei que tem aplicação, mas não atrase o salário dos pastores. Mas eu só estou contando isso para os irmãos, para dizer que o mundo vive em crise, e essa crise chegou até a igreja. Não dá para negar. Eu não perguntei para os nossos tesoureiros, Tiago e Silvana, mas é provável que eles concordem comigo, de alguma diminuição de entradas. E tudo isso nos preocupa, é evidente. Falta de segurança nos preocupa. E a gente tem medo de morrer. Quem é normal tem medo de morrer. Eu acho que eu sou anormal porque eu não dou muita importância para isso. Mas quem é normal tem medo de morrer. Quando Paulo fala que o evangelho é o poder de Deus, o apóstolo Paulo está dizendo que pelo evangelho, que é Jesus, é possível eu viver sempre. Paulo está dizendo que mesmo que eu morra, eu vou me levantar de novo para nunca mais morrer. Essa é a pregação de Paulo. Foi por isso que os gregos no Areópago, os filósofos acharam que ele estava maluco, estava delirando. Ele ia tão bem no discurso filosófico, mas quando entrou na ressurreição, acabou ali. Não servia para eles. Irmãos queridos, na Epístola aos Romanos, eu ouvi um pregador dizer que é como se Paulo estivesse dizendo: olha, nós todos somos sangue de Adão. E Adão é um bonequinho de pano, dizia aquele pastor. Adão é um bonequinho de pano. Se eu quiser ser mais do que um bonequinho de pano,
Eu não tenho que ser da linhagem de Adão. Eu tenho que ser da linhagem de Jesus. Adão não foi o que Deus queria que ele fosse. Adão não foi o que ele podia ter sido. Jesus foi o homem que Deus queria que fosse. Por isso Deus disse: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem nele eu tenho prazer. Adão não foi o que ele devia ser. Adão não foi o que ele podia ser. Jesus foi. Irmãos, eu não sou o que eu devia ser. Eu não sou o que eu podia ser. Mas em Cristo eu serei perfeito e justo como Deus quer. O texto de Romanos 1,17 diz que aí se manifesta a justiça de Deus. E não é que Deus me torna justo, Deus me declara justo. Eu sei que essa é uma discussão teológica infindável. Há um grupo de estudiosos de teologia que teimam em dizer que quem foi nascido de novo, quem é convertido, Deus torna justo. Eu sou burro demais porque eu não consigo alcançar isso. Ora, como é que Deus torna justo alguém que vive fazendo injustiça? O meu amigo pregava isso lá em Santa Catarina, o alemão Arndt, Alfredo Arndt, Fred Arndt. E nós estávamos numa colina, o carro estava inclinado. E a porta aberta, a menina menor, devia ter uns 12 anos, estava com a mão na porta, e o menino tinha uns 16 anos, adolescente. E só vi quando a Júnia gritou: ah, meu dedo, a porta veio, pá, no dedo dela. O meu amigo não pensou duas vezes, tirou a cinta. Jonatas, por que você fez isso? E pá, pá, cinta nele. Não fui eu, pai, pá, 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 pá. Terminou, a Júnia chegou para ele e disse: pai, não foi ele, está inclinado, ó, o vento trouxe. Meu amigo foi e pediu perdão. Eu fui na mesma hora, olha aqui à frente. O que tu acabou de fazer é injustiça. Todo aquele que comete injustiça comete pecado. Eu não sou duro assim, mas com ele eu tinha que ser. Todo aquele que comete injustiça comete pecado. E aí? E eu sei que tu é nascido de novo. Mas Deus não te tornou justo, Deus te declarou justo. Porque Deus me declara justo, mas eu estou num mundo imperfeito. E eu sempre terei imperfeições, até que Jesus venha e me leve para a glória. Por isso eu me filio à teologia paulina, que diz que Deus me declara justo, apesar das minhas imperfeições. Bom, irmãos, evangelho é poder de Deus. Que evangelho? Antes de ir embora, não pode ser o evangelho da prosperidade. Esse evangelho da prosperidade não é o evangelho de Jesus. O apóstolo Paulo advertiu a igreja que se levantariam pessoas pregando outro evangelho. Se pregassem outro evangelho, que não esse, Paulo diz que era para ter como amaldiçoado. Anátema quer dizer isso. Amaldiçoado. Eu repito, aqui, em qualquer lugar onde estiver, o evangelho da prosperidade não é o evangelho da cruz. Se não é o evangelho da cruz, é falso. É um evangelho que promete conforto e não sacrifício. É um evangelho que promete sucesso e não renúncia. É um evangelho que promete riquezas na terra e não bem-aventuranças no céu. É antropocêntrico. O evangelho verdadeiro é teocêntrico, é cristocêntrico. No evangelho da prosperidade, Deus está a serviço do homem. No evangelho da cruz, o homem se põe a serviço de Deus, sem qualquer interesse. No evangelho da prosperidade, a vontade de Deus tem que ser, a vontade do homem tem que ser feita no céu. No evangelho da cruz, a vontade de Deus é feita na terra. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus.
Irmãos, não sou incendiário, mas honesto ao dizer: o evangelho da prosperidade é falso. Confunde prosperidade com salvação. Troca a cruz por dinheiro. Serve para satisfazer pastores e obreiros gananciosos que querem achar um meio de subir na vida com certa facilidade. Eu fiquei estarrecido há 2 semanas conversando com o meu filho em Curitiba, perguntando: escuta, e aquele teu cliente assim, assim? O Eduardo prestava serviço de advocacia a alguns donos de bares noturnos em Curitiba. E eu conheço. E eu conheci um desses. Eu não vou dizer o nome, vou identificar. Mas conheci um desses. Disse: daí, não é mais advogado do fulano? Disse: tu não sabe da Maior. Disse: o que é a Maior? Ele deu um calote em todo mundo na praça e fundou uma igreja. Ele é pastor de uma igreja. E a igreja dele bomba aos domingos. Mas ele se converteu? É o mesmo, ele toca a igreja como ele tocava as casas noturnas dele. É mais fácil ganhar dinheiro. Então, irmãos, Deus não nos chamou para julgar a fé de nenhum irmão de outra igreja. Nós não temos esse direito. Mas nós temos um critério objetivo para comparar o evangelho poder de Deus com o evangelho de espertalhões. E o evangelho de espertalhões tem que ser denunciado. O evangelho da cruz é o que tem que ser proclamado. Bem, igreja querida, a hora me manda parar, já virei as folhas todas. O vento não levou as minhas folhas hoje, que dei a Patrícia. Ela disse que fica com agonia quando o vento está passando e eu estou procurando as folhas. Então o vento não levou. O que eu queria dizer aos irmãos, eu comecei falando sobre morte, ter medo de morrer, não ter medo de morrer. Um dia nós morreremos. Esperamos que Jesus volte antes. Vocês sabem que eu estava ouvindo alguém, e esse alguém foi de uma honestidade tão grande, quando ele falou sobre nós querermos ir para o céu, se é já imediatamente, ou se a gente tem projetos aqui na terra, que gostaríamos de concretizá-los primeiro, para só então depois, muito depois, ir para o céu. E ele disse assim: olha, sabe que eu descobri um arrimo para quem pensa assim? A maioria dos crentes pensa assim, como eu acabei de dizer agora. Paulo disse lá em Filipenses que ele queria, ele usou essa expressão, Paulo deu um migué em Filipenses. Desculpem a vulgaridade da expressão, mas eu estou repetindo como ele falou. Paulo deu um migué em Filipenses quando disse assim: olha, eu estou num conflito tremendo, porque o meu desejo é partir e estar com Cristo, mas eu não sei se eu vou ou se eu fico aqui com vocês, mas eu acho que é melhor ficar com vocês. Está escrito isso em Filipenses 1:23, dê uma olhada lá depois, em casa. Irmãos, eu estou sendo realista agora. Todos nós cantamos o céu, o mundo por vir, queremos ir para lá, mas ninguém quer ir ainda para lá. Quero lhes dizer uma coisa: a morte, se Jesus não vier antes, é certa. É normal, eu repito o que falei lá atrás, que dela tenhamos medo, que dela nos empenhemos por fugir. Mas o que é lindo nessa mensagem do Evangelho, poder de Deus, entenda-se poder de ressurreição. Entenda-se poder de salvação. Ressurreição com vida eterna é para quem é salvo. Então, quando está escrito que o Evangelho é o poder de Deus, está dizendo que quem abraça a obra de Jesus vai viver sempre. Então, irmãos, se Paulo tinha motivos lá atrás para ter vergonha da cruz, por tudo que ele passou, por tudo que a cruz significava para romanos ou para gregos, agora, hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, é para ter orgulho da cruz. Eu aqui, com Jesus, nós cantamos: a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar, e com ele no lar, uma parte na glória eu hei de ter. Lhes disse
que quem aceitou a mensagem da salvação, e agora finalizando, quem aceitou o evangelho, que é poder de Deus, não é bonequinho de pano de pendurado no cinturão de Adão. É o homem perfeito. Disse, Adão não foi o que ele devia ser. Adão não foi o que ele podia ser. Lhes disse, eu não sou o que eu devia ser. Eu não sou o que eu podia ser. Mas a misericórdia e o amor de Jesus são tão inexplicáveis, que Deus te olha, minha irmã, Deus te olha, meu irmão, Deus me olha, como se eu fosse o que eu devia ser, como se eu fosse o que eu posso ser, como se eu já fosse o que eu serei, quando estivermos para sempre com Ele na glória. Vamos cantar um milagre? Então vamos. E enquanto cantamos, vamos participar com os nossos dízimos e ofertas.
para a bênção final. Nós vamos orar agora, irmãos. Nós cantamos com tanto fervor e dava para perceber o fervor da igreja cantando esse milagre e agradecendo ao Senhor, porque nós temos convicção de que nós somos um milagre de Deus. E nós temos convicção de que o Senhor tem respondido às nossas orações. Nesta hora eu quero pedir a Deus que Ele, por meio do Seu Espírito Santo, continue atuando nos nossos corações e que nós saiamos daqui com uma visão mais adequada sobre o que é o Evangelho, poder de Deus, como nós vimos nesta noite. E que este Evangelho, poder de Deus, faça uma diferença muito grande daqui para frente, na nossa relação com Deus e na nossa relação daqueles que estiverem no nosso caminho. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Pai, pela salvação que temos em Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, pelo Espírito Santo que tu enviaste, porque ele trabalhou na vida de cada filho, de cada filha, e nós podemos cantar com o peito cheio: somos um milagre de Deus aqui na terra. Obrigado, Senhor, por teres respondido nossas orações. Obrigado porque tu nos ouves, ó Senhor. Mas Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Filho Salvador Eterno, Deus Espírito Santo, Divina Trindade, há orações minhas ainda não respondidas. Te peço a tua mão de misericórdia sobre a minha filha, Senhor. Alcance aonde estiver, e que a vitória conquistada na cruz, na vida da Daiana, seja real, derrotando Satanás. Senhor, alguns irmãos e irmãs fazem a mesma oração por familiares seus. Ouve a oração dos teus servos, ó Deus. Fortalece-nos nessa caminhada. E eu te louvo, Senhor, porque apesar de todos os ataques de Satanás, nós podemos gritar nesta noite que o Evangelho é o poder de Deus. E nisso nós cremos. E isso Satanás não tira de nós. Obrigado, Senhor, por essa vitória em Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. E ao despedir nós dizemos que o grande amor de Deus nosso Pai, a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos eternamente. Amém. Amém. Que Deus abençoe a toda a igreja. Tenhamos uma semana feliz, abençoada, conduzidos pelo Evangelho, que é o poder de Deus. Amém.